Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. O livro que eu tô trazendo para reflexão, ele chama Caminhos da Realização. É do Jean-Yves Leloup. Ele é um mais filósofo, ele é terapeuta também. E ele é bem abordagem transpessoal. E aí ele fala um pouquinho... É um livro, assim, acho que para quem fez a transpessoal, acho que vai conseguir entender. Mas tem algumas coisas do olhar dele que eu gosto. Caminhos da Realização. Jean-Yves Leloup. Muito bom. Então, bem-vindos, bem-vindas para nossa roda de meditação. Um beijinho, Gui. Vamos dar seguimento à nossa reflexão. Venho falando um pouquinho sobre desejo e medo, porque através do olhar desse autor, a gente passa ao longo do nosso desenvolvimento por desejo e medo, dependendo da etapa do nosso desenvolvimento como ser humano. Vivenciamos esse desejo e medo à sua maneira. Então, ontem falei um pouquinho sobre a criança, né? A criança no desejo de corresponder aos pais e o medo de não corresponder, tá? Então, hoje eu vou dar um pulinho à frente e vou falar então de um outro patamar dessa escada, que para o Leloup ele chamou de desejo de imagem social, medo de ser rejeitado pela sociedade. Quando eu tô saindo dessa etapa do querer corresponder aos pais, eu vou começar a chegar muito próximo já da adolescência. E o que a gente entende é que como eu falei ontem, de alguma forma a gente precisa, né, vivenciar tudo isso, superar para passar para uma etapa seguinte, tá? Claro que eu posso passar para uma etapa seguinte trazendo feridas da outra, tá? Quando eu falo da adolescência, eu tô falando da tarefa de construir uma identidade. Isso fica mais vivo, né? E muitas vezes a gente não consegue abandonar, né, completamente o medo
da etapa anterior. E quando eu estou entrando na adolescência, o medo, o desejo, ele deixa de ser apenas afetivo e ele passa a ser também social, né? A gente sabe que o perfil mais da fase da adolescência, ela é o social, né? É o grupo social, eles acabam tendo, né, essa importância maior. Por isso que a gente fala desse desejo de imagem social e medo de ser rejeitado pela sociedade. De uma etapa para outra, a gente normalmente costuma dizer que o medo anterior de não corresponder aos pais, ele precisa ser superado. Para quê? Para que eu possa realmente construir a minha identidade. Eu não vou ficar mais preso em corresponder. Eu vou em busca, né, de construir a minha identidade. Então eu preciso superar de alguma forma aquele medo, né? Eu preciso quebrar realmente esse medo, tá? E aí eu vou em busca realmente dessa construção, né, dessa identidade, tá? E aí entra um outro desafio, né, que é o viver esse social. E aí aqui entra muitas vezes a busca de reconhecimento, de valorização, de ser visto realmente, né, como alguém no mundo, ter esse lugar, né, no grupo principalmente, e ao mesmo tempo todos os receios, né, o medo, né, de ser ridicularizado, o medo de fracassar, medo de errar, enfim. Se eu trouxer Jung nesse momento, a gente pode entender que é nesse momento que começa a se construir as personas, né? Jung fala das máscaras sociais, né? Que ele entende que sim, são necessárias, mas a gente não pode deixar de ser para ser só a persona, para ser só essa máscara, né? Exatamente aqui pode virar, né, a ferida, ou seja, o problema é quando a identidade passa a depender totalmente dessa persona. E não é o caso, tá? Não é o que a gente busca, pelo contrário. Então aqui também tem alguns possíveis, né, acontecimentos que acabam gerando possíveis feridas. Por exemplo, quando a gente permite que o valor, nosso valor, fique refém dessa imagem, do olhar do outro, desse valor que o outro vai dar. E aqui começa muito o medo, principalmente o medo do julgamento, enfim. Então, é muito complexo, né? O nosso desenvolvimento, se a gente for parar para pensar, né? Porque uma hora a gente está querendo corresponder aos pais, outra hora a gente está querendo corresponder ao mundo, né? Então, não é fácil, por isso que sempre falo, né, nas minhas terapias, gente, vamos pegar leve um pouco, né? Vamos trabalhar nossa autocompaixão, porque é um processo, diria que bem difícil, né? Não é fácil. Então, mas é mais ou menos essa passagem, né, de uma etapa para outra, que se vivencia. Então eu gosto do olhar dele porque ele se aproxima muito de tudo que a gente reconhece, né, dentro principalmente da psicologia, do desenvolvimento humano, etc e tal. As características, né, de cada fase da vida e por aí vai. Então eu gosto muito desse olhar das escadas, o quanto a gente busca, né, em desejo, mas o quanto a gente vivencia por outro lado, ou na mesma intensidade, o medo,
né? Então, não é fácil mesmo. Então, vamos pegar leve, porque é muita coisa que a gente tem que passar. Então, eu diria que aqui, né, principalmente na adolescência, existe o conflito de querer pertencer versus ser fiel a si, corresponder e diferenciar-se. É desafio, né? Então, e acho que hoje talvez, eu diria que os adolescentes eles têm um desafio talvez maior do que a gente tinha, no meu olhar, porque tem essa questão da rede social que pega muito, né? Então, não é fácil. Bom, mas é isso que eu queria colocar para vocês hoje. Acho que o desafio maior aqui é não perder quem somos ao tentar ser alguém nesse social, nessa sociedade, né? Ao olhar do outro. Acho que isso que é desafiador, né? Então, mas vamos meditar, olhar um pouquinho para nós e para quem tem filho aí. Por isso que nessa fase, começa muito essas divergências, porque os embates, né? Porque eles estão realmente meio que botando à prova esse amor. Eles têm que perder o medo de não corresponder e construir, né, a identidade. Então, de alguma forma, acaba tendo uma cisão, né? A gente, na psicologia, a gente fala que é quando começa a ter um distanciamento, mas eu sempre falo para as mães, calma, né? Não é, gente, tudo que eu falo aqui nunca é regra, né? Mas da mesma maneira que às vezes tem um certo distanciamento, que, né, entendemos que de certa forma é comum, em algum momento tem o retorno também, mais pra frente, tá bom? Olha lá, 15, vai fazer 13, é tudo nessa faixa aí. É claro que, né, gente, aqui entra muito a individualidade, né, de cada um aqui. Já teve uma história, né, antes de chegar na adolescência, então tudo isso também vai ter uma influência. E cada um passa por essa fase muito à sua maneira mesmo, né? Tudo passa, sem dúvida nenhuma. A adolescência é um desafio, porque eu acho que aí vem tantos outros medos, né? Porque aí já tem os pais, mas aí entra o social, que é grande, né? Não é pequeno. Então, não é fácil, tá? Para que a gente possa ter um pouquinho mais de olhar compassivo com os nossos adolescentes. Não é fácil. Sei que papel de pai e mãe aqui nessa fase também é outro desafio, né? Mas só para que a gente possa entender um pouco do contexto, tá bom? Mas eles voltam, exato. Eles vão, mas eles voltam. Alguém já me disse isso em algum momento e vamos ter paciência. Bom, então vamos meditar. Sente-se de uma forma confortável. Lembre-se de manter a coluna ereta, alinhar o queixo, repousar as mãos sobre as pernas e trazer a sua presença. Vou colocar a música e vamos lá. Respire. Faça uma inspiração profunda. E ao expirar, feche gentilmente os seus olhos. E ao fechar os seus olhos externos, abra os olhos da alma.
e respire profundo, devagar e amorosamente. E a cada respiração, caminhe para encontrar seu eu interior, sua essência. Respire. E através da sua respiração, você ancora a conexão com esse espaço sagrado dentro de você. Respire profundo, relaxe qualquer ponto de tensão no seu corpo. Vá serenando seus pensamentos. Se mantendo presente através da sua respiração. Lembrando que quanto mais profunda for a sua respiração, quanto mais devagar for a sua respiração, e quanto mais amorosa for a sua respiração, mais fácil será a sua meditação. Continue com a atenção na respiração. Permitindo que a expiração seja maior que a sua inspiração. E com o olhar voltado para você, reconheça que ao longo da sua vida, muitas vezes você aprendeu a se ver pelos olhos do outro. Aprendemos a observar como somos percebidos, avaliados, reconhecidos. E reconheça o quanto isso, de alguma forma, te ajudou a encontrar o seu lugar no mundo. Então, por um instante, reconheça o seu lugar no mundo. E desse lugar, apenas perceba se em algum nível existe em você uma atenção constante ao olhar do outro. O que pensam, como avaliam, como aprovam
se vão julgar, não vão. Respire. E o convite é que agora e daqui em diante você retire o foco do olhar externo e volte-se para você. Para a experiência de estar vivo, viva dentro de você. Respire profundo. E reconheça que, por baixo de qualquer imagem, por baixo de qualquer papel, existe você. E esse lugar que muitas vezes gostaria de receber aplauso, aprovação, reconhecimento, esse lugar precisa primeiro receber o seu aplauso, a sua aprovação, o seu próprio reconhecimento. Então, apenas perceba se todo esse movimento ele acontece. Porque é desse movimento que você vai fortalecer esse lugar. Então, por um instante, respire, sinta esse lugar interno, permaneça nele, reconhecendo-se, aplaudindo-se. Porque mesmo quando o olhar do outro muda, quando há alguma crítica, há silêncio, esse lugar, ele pode permanecer intacto, forte e com reconhecimento. Respire profundo. Reconhecendo quem você é. Reconhecendo que o seu valor não depende do olhar do outro. E permita que essa verdade se assente no seu corpo como algo que
sustenta por dentro. Respire profundamente mais uma vez. Vai se conectando com o seu coração. E nesse momento, pratique a gratidão. E hoje, que você possa primeiramente agradecer, sentir gratidão por você, pelo seu lugar, pela conquista do seu lugar. Sinta a gratidão. Permita que ela ressoe no seu corpo. E através da sua respiração, integre tudo o que foi útil e bom. Bem devagar, vai voltando para o aqui e agora. Bem devagar, vai trazendo a consciência para o aqui e agora. Assim que se sentir pronto, pronta, amorosamente vai abrindo os olhos. Muito bom. Gratidão. Namaskar. Muito bom. Desafio? Vou repetir. Não perder quem somos ao tentar ser alguém para os outros. É possível. Muito bom. Obrigada, gratidão pela companhia, pela presença. Desejo uma linda noite, uma noite de paz, uma quinta-feira iluminada e amanhã a gente se encontra então, tá bom? Beijo no coração, até amanhã.